Que nosso Senhor venha nos abençoar mais uma vez, mais uma gravação, uma live, né? Hoje eu quero ler aqui em Romanos capítulo 10. Faz bem pouco tempo que eu gravei uma parte desse capítulo, mas Deus tocou meu coração novamente para mim vir falar um pouco, né, a respeito dessa palavra que é muito importante. E aqui eu estou, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Que Paulo, né, através de Paulo, Deus nos deixou essa palavra. É muito importante. Capítulo 10 de Romanos. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, o desejo do coração, né, de Paulo, que Deus colocou, assim como Ele tem colocado no meu também, é para a salvação. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus. Paulo estava falando daquele povo, né, da época que chegou até crucificar, né, a Jesus. Não reconheceu Jesus como Salvador. Né? E aí Paulo está falando dessas coisas, né, por falta de entendimento. Hoje a gente vê muito isso, muito. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Depois que Deus mostra alguma coisa pra gente, é impressionante como a gente começa a ver e entender bem o que Deus quer dizer no Novo Testamento. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Sempre eu tenho falado dessas coisas aqui, né, nas minhas lives. Depois que Cristo veio, né, então agora a lei se envelheceu. A letra, como diz, né, a letra mata. E o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Enquanto a gente vive debaixo da lei, nós somos servos da lei. Servo, escravo. Aí depois que a gente passa a perceber essas coisas, depois que Cristo nos mostra essas coisas, e a gente passa a crer verdadeiramente em Jesus Cristo, nós somos libertos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Aí olha o que Moisés fala. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Está debaixo da lei. Então vai ser julgado pela lei. Mas quem é de Cristo pela fé, porque não há um justo sequer. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração
quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos Cristo? O que Paulo quer dizer aqui? Que é para a gente crer, não duvidar no nosso coração. Cristo veio, já ressuscitou, né? Não precisa da gente crucificar ele de novo, não precisa da gente ir buscar ele no céu de novo, porque ele já veio. E não precisa ir até o abismo, porque ele já veio, já entregou, já se entregou, já levou os pecados de quem crê na cruz. Mas não de quem está em cima do muro. Quem crê verdadeiramente em Cristo Jesus, né? E coloca isso no coração, esse sim. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, depois que Cristo veio, não se pregou mais Antigo Testamento. Porque, como diz, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O Antigo Testamento é carne. O Novo Testamento é espiritual. O Antigo Testamento, como eu já tenho falado aqui, foi até Cristo. Foi trazido por causa da desobediência, por causa do pecado até Cristo. Depois que Cristo veio, aí, como está escrito, porque o fim da lei é Cristo. Está escrito. E Deus tocou meu coração para estar pregando essas coisas. É isso que eu vou pregar. Porque tem muita gente que está em cima do muro. Mas, que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Precisa confessar. Mais uma vez eu falo isso daqui. Né? Quando a gente é batizado, bebê, criança, a gente não confessa. E Paulo, né, por intermédio do Espírito Santo, nos fala aqui agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a gente precisa confessar e crer, não duvidar, como Paulo escreveu aqui, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
rico para com todos, quer dizer, misericordioso para com todos. Por quê? Porque nós somos todos desobedientes, fomos todos colocados debaixo do pecado. Todos somos pecadores. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê e for batizado. Né? Todo aquele que crer e for batizado e confessar, como ele disse aqui. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eita glória! Se não há quem pregue em Jesus Cristo ressuscitado. Por isso que eu sempre estou falando aqui, né? Para fazer a obra. Como diz, quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. Como crerão se não há quem prega? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés de quem anuncia paz, dos que anuncia as boas novas de Cristo. Quão formosos são os pés. Não faz muito tempo que eu falei dessas coisas aqui, mas Deus tocou no meu coração de pregar de novo, porque essa palavra é muito importante. Né? Quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Cristo. Era isso que Paulo sempre pregava. Era isso que Pedro pregava, aliás. Pedro deu uma escapadinha ali, né? Era isso que Marcos pregava, era isso que todos os apóstolos pregavam. Jesus Cristo ressuscitado, crucificado, ressuscitado. A gente não vê eles pregando o Antigo Testamento. Porque o que está velho, está próximo, está perto de se acabar. Está aqui também isso na palavra. Já que Cristo veio fazer nova todas as coisas, então nós devemos ser discípulos. Discípulos faz o que o mestre faz. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus Cristo. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Todo mundo conhece Jesus Cristo. Foi pregado até os confins do mundo. De uma forma ou de outra, todo mundo sabe que Jesus Cristo veio. Nem todos aceitam. Nem todos creem. Também não será salvo. Muito menos quem anda em cima do muro. Né? Tá morno. Antes não conhecesse a Jesus. Antes não conhecesse a palavra. Que fosse frio. Não é? Mas digo, porventura, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Quando Cristo
quando Cristo veio salvar o mundo, e, né, tem uma passagem aqui que fala disso. Então não deram ouvidos. Né? Uns falavam que ia casar, outros falavam que tinha os bois para cuidar, outros falavam uma coisa e outra, e não quiseram ir com Cristo. Então ele mandou chamar todos, né? Todos os insensatos, como está escrito aqui. Por isso que Moisés fala, mas digo, porventura não, Israel não soube, primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo. Jesus veio e os filhos, os da casa, não aceitaram. Então ele mandou chamar todos, sem acepção de pessoas, todos, drogados, criminosos, tudo. Todos esses insensatos, ele mandou chamar, para meter ciúmes nesses que era para ir, não foi, não creram. Por isso que a gente vê muitos testemunhos na igreja que era drogado, que era traficante, que era criminoso, mas só que Deus limpa o coração. Deus perdoa, só que ele perdoa e também limpa o coração. A pessoa passa a crer verdadeiramente, como aconteceu com aquela prostituta que era para ser apedrejada, né? E ela se converteu verdadeiramente, como eu disse na última live que eu fiz. E aqui também, esses que são chamados, né? Porque Deus ele falou aqui, mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo, não era povo de Deus. Com gente insensata vos provocarei a ira. Muita gente não aceita isso. Mas Deus, ele não quer saber. É assim e acabou. Ele perdoa, ele tem misericórdia de quem ele quer ter. Ele salva quem ele quer, dele, é tudo dele, é para ele. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam, mas contra Israel diz, todo o dia estendia minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Eita, que glória! Graças a Deus, né? Que a gente está aqui hoje crendo no poder de Deus, na palavra de Deus. Porque ele perdoa quem ele quiser. Né? Todos nós, a gente vai falar disso aqui, fomos colocados debaixo do pecado. Todos. Não há um justo sequer. Nenhum. Porque fomos colocados todos aqui nesse lugar, presos com cadeias. Não conseguimos sair daqui. Ninguém consegue sair daqui. Mas tem um que tem a chave, que é Jesus Cristo, que veio na mesma condição de qualquer um de nós e venceu tudo. Foi tentado em tudo, mas foi provado, foi aprovado em tudo. E ele venceu, ele fala, eu venci o mundo. Né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Já venceu o mundo. Ele já venceu. Agora, o que a gente precisa fazer é ter fé verdadeiramente, ainda que isso venha a demorar muito. Ainda que essa vinda de Jesus venha a demorar, não importa o tempo. O que a gente precisa agora é só esperar. O pior já foi feito. Ele já pagou pelos pecados de quem crê.
Quem não crê ainda vai ser justificado pela lei. Para ser justificado pela lei, tem que ser santo como Cristo foi santo. Por isso que somos justificados pela fé, né? Pelo sangue do Cordeiro e não pelas obras. Mas só que a fé sem as obras é morta. Para a gente provar nossa fé a Deus, nós precisamos ter as obras. É através das obras que a gente prova a nossa fé em Deus. Porque se a gente fala que tem fé e fica lá sentado, esperando. Eu tenho fé, mas está lá sentado esperando. E aí, como é que faz para provar a fé? Como prova a fé? Sentado, esperando. E a obra é essa, né? Crer no nome do Filho de Deus. Confessar que Cristo veio em carne, ressuscitou dos mortos. Buscar entendimento na palavra de Deus. Orar. Né? Agora, quão bons são os pés de quem anuncia as boas novas de Deus. Cada um vai ter o seu galardão lá no céu, dependendo das obras. Ou, né, nem é no céu, né? Tem uns aí que, pelo amor de Deus, só Deus na causa. Cada um vai ser julgado pela própria, né, obra, é claro, né? Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz a Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos para Baal, ou diante de Baal, quer dizer, do diabo. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, que somos nós, segundo a eleição da graça, segundo a eleição da fé de Jesus, do sangue, do poder. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos os alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Deus, ele tem misericórdia, como eu falei, de quem ele quer ter misericórdia. Deus, ele salva quem ele quer salvar. É assim. E Davi diz, torna-se-lhes a sua mesa em laço, desculpa. A sua mesa é as suas obras, né, o que ele praticou. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em restolho, oh meu Deus, em laço, e em armadilha, e em tropeço. É porque tem outra Bíblia que está escrito em restolho, aí eu estou confundindo aqui. E em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos, para não verem, e
escureçam-lhes continuamente as costas, e encurvem-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, daquele povo, né, que era de Deus, que Jesus veio para salvar, pela queda deles, né, veio a salvação aos gentios. Nós éramos gentios até conhecer a Cristo. Depois que a gente passou a conhecer Cristo, nós já passamos a ser filhos. Veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação aos que da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, a rejeição daquele povo, né, foi a reconciliação do mundo, ou melhor, de quem crê, né, em Cristo. Qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? Quem não crê em Cristo já é morto, né? São esses mortos. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertados em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti, quer dizer, Deus que nos sustenta, né? É Jesus que nos sustenta. E se eles foram quebrados, se eles foram cortados, né, para que a gente fosse enxertado, os zambujeiros, os insensatos, não é que ele falou lá atrás? Isso é o que a gente é. Era, né? Graças a Deus, hoje não, né? Hoje estamos debaixo da misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, eu digo. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz em ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, foram desobedientes, não creram em Jesus Cristo, então ele não poupou, né? Teme que te não poupe a ti também. Porque a gente precisa estar, né, na palavra. Não é porque a gente é crente um dia que a gente pode sair daí, sair fazendo qualquer coisa, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Se permanecer. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não
permanecerem na incredulidade. Então eles podem também ser salvos, né? Serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Deus, ele pode todas as coisas. Cada um teve a sua oportunidade. Basta que cada um saiba, né, aproveitar. Porque nós temos livre acesso, quer dizer, livre escolha, né? Temos livre escolha. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza, era contra a natureza, a lei não pode salvar. Não é? Por isso que veio Jesus. E contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então veio a queda deles, né? Deus endureceu o coração deles, né? Colocou tudo debaixo do pecado, né? Para que todos os gentios haja entrado, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós estão... Olha que coisa interessante isso aqui. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Então, todos nós fomos colocados na mesma situação, né? Tanto os que eram da casa, como os zambujeiros, os insensatos, fomos colocados todos na mesma situação. E agora somos salvos pela fé. É realmente uma limpeza na casa. Só vai entrar quem realmente crê em Jesus Cristo. Os que o adorem em verdade e em espírito. Só sobrou um resto. Só sobrou um resto. E são poucos. Então a gente precisa se esforçar muito na presença de Deus. E mudando, e vendo, e lendo, e aprendendo, para a gente ver o que a gente precisa urgentemente mudar. Né? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência ou do pecado, para com todos usar de misericórdia. Eita, coisa linda, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão
inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem compreendeu a obra, o intento de Deus, né? Um dia a gente foi endurecido e sofremos a queda. E agora, por último, eles foram endurecidos para que todos nós, pela fé, sejamos salvos. Esse é o intento de Deus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi conselheiro, o seu conselheiro, ou quem lhes deu primeiro a ele para que lhes seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, a esperança em Jesus, a esperança pela salvação, as boas novas de Cristo, culto racional, não pela velhice da letra. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, a salvação. Limpar verdadeiramente a casa, só entrar quem crê em Jesus Cristo. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos um só corpo. Assim Cristo, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja o ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou se exorta, use do dom da exortação. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Infelizmente não é isso que a gente vê, né? Cada coisa que a gente vê na igreja que só Deus na causa, né? Não sejais vagarosos no cuidado, seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não o amaldiçoei. Eita glória. O crente, quem está em Cristo, abençoa e não amaldiçoa.
Em hipótese alguma. Não importa o que a pessoa faz. Como está escrito, né? Como Moisés falou, que ele vai meter em ciúmes com gente insensata. Então a gente não sabe quem vai ser salvo ou não. Ainda hoje, esses que praticam barbaridade podem se converter. E por isso que a gente não pode, né, amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos na humildade. Olha que importante isso. Jesus, quando veio, nasceu numa manjedoura. Antes dele veio João Batista. Viveu no deserto, comendo gafanhoto e tomando mel. Por isso que Jesus fala, vende tudo que tens, reparte com os pobres e me segue. Não se pode servir a dois senhores. Ou serve a Jesus ou serve ao dinheiro. Mas infelizmente ainda a gente vê muitos por aí fazendo votos, né? Fazendo culto dentro da igreja de prosperidade. Só Deus na causa, né, gente? Falo sério. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu os recompensarei, diz o Senhor. Dar lugar à ira que significa isso aqui que Paulo quis dizer. Deixa a pessoa irada sozinha, dá lugar à ira, porque Deus ele vai nos recompensar. Se a gente entrar em ira e começar a discutir, né, perde o galardão. Porque quem recompensa é Deus. Ele sabe, ele conhece os filhos. Então, quando a pessoa está irada com a gente pode baixar a cabeça e orar. Não dá lugar à ira, da nossa ira, mas dá lugar à ira dele, para que a gente seja recompensado. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eita glória! Se a gente fizer todas essas coisas que ele está falando aqui, né? Deus amontoa brasa de fogo sobre a nossa cabeça. De glória, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. Se a pessoa fez o mal, a gente fica irado, a gente fica bravo, a gente perde a amizade. Que galardão que a gente vai ter? Se até os insensatos sabem fazer isso, né? Os que não tem jeito, eu digo. É lindo as palavras de Deus, né? Se a gente fizer essas coisas, a gente vai ter um galardão muito grande nos céus. Se a gente
vier falar das boas novas, pregar as boas novas de Cristo, se a gente conseguir fazer essas coisas, né, que ele está falando aqui agora, é assim que Deus quer que a gente vive sobre a face da terra, dando bom testemunho. Deixa falar, deixa brigar, deixa Deus ver todas as coisas. Né? E Ele nos recompensará por isso. É lindo, né? É até aqui que eu queria ler. Que Deus possa nos abençoar, né, grandemente. Que a gente consiga essa transformação, né? Por isso que é bom ler bastante a palavra de Jesus Cristo, o Novo Testamento, porque só aqui a gente vai encontrar essas coisas. Como eu tenho dito, né, Antigo Testamento é unha por unha e dente por dente. Mas o Novo Testamento é Jesus, são as boas novas. Até quantas vezes nós temos que perdoar os nossos devedores? 7? Não. Sempre. Como Jesus diz, 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. E a gente consegue fazer isso, sabe como? Orando. Orando fica muito fácil. Orar por aquela pessoa. Deus vai colocando um amor no nosso coração e a gente daqui a pouco esquece e já está perdoado. E se a gente não perdoar os pecados do povo, a gente também não é perdoado. Não é? Não tem na oração do Pai Nosso isso? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Todas essas coisas nós devemos aprender, colocar aqui, ó, na tábua do coração. Porque na hora que a gente for provado, a gente ser aprovado. É só assim, né? Ser generoso, aprender a perdoar, fazer a obra de Deus, falar das boas novas de Deus. Sempre eu vou falar isso aqui. Porque foi essa obra que Deus me confiou. Irmãos, quem puder, por favor, compartilhe essas obras que Deus tem feito aqui através do meu ministério. Eu não quero aparecer, não. Não quero aparecer. Eu estou aqui pela palavra de Deus. Tanto que eu fazia a obra só no áudio, mas só que não adianta. Tem que ser no vídeo. Eu, por mim, não estaria aqui aparecendo, não. Porque eu quero é que Jesus apareça. Assim eu vou agradecendo em nome de Jesus mais uma vez.